que a CPMI do INSS só não virou um circo porque destaca o trabalho de outros deputados e senadores do nosso campo que estão lá e tal, mas em especial a sua atuação tem puxado o freio de mão e dado o tom daquilo para que aquilo não vire uma baderna, de fato, né? Porque o senhor toca num lugar que tem que ficar claro, e por isso a gente faz os cortes justamente nesse sentido. Os caras estão usando de uma comissão parlamentar mista de inquérito para produzir vídeos, né? É só para isso, é só para ter frases de efeito. Aí o senhor vem com a investigação necessária. Como é que tem sido atuar lá na CPMI do INSS, deputado? Olha, Tiago, eu já tinha tido a experiência de atuar em outras CPIs importantes do país, né? Numa outra época, uma época que as redes sociais ainda não tinham essa relevância e os parlamentares não utilizavam essa prática, né? De produzir cortes, né? Não só na CPI, mas em comissões, no plenário da Câmara. Isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque as pessoas vêm com uma fala prontinha de 1 minuto já para sair o corte pronto, né? Então isso acaba tirando muito, às vezes, da própria consistência do trabalho da investigação, né? Porque um parlamentar, às vezes, que nem sabe direito o que está sendo tratado, e ele vai lá, se inscreve para poder fazer uma fala, né? E poder, de alguma forma, aproveitar essa fala dele na investigação, na rede dele, né? Isso é um assunto muito delicado, um assunto muito complexo, né? Quer dizer, que envolveu aí a vida de milhões de pessoas que foram lesadas, né? Que foram roubadas do INSS. É uma coisa quase inacreditável a gente imaginar que milhões de aposentados e aposentadas, né? Milhões de aposentados e aposentadas foram durante anos roubados todos os meses. Muitas pessoas são pessoas mais humildes, Tiago, que nem se davam conta de que estavam sendo descontadas, porque recebe ali R$30 a menos no mês, você não sabe se é um desconto. Outras pessoas, elas têm o consignado, elas têm um desconto na farmácia, elas têm, enfim, né, uma série de outras despesas que elas não sabem direito se aqueles R$30 estão faltando a mais ou a menos relativo ao que é aquilo. Uhum. E eles montaram um esquema criminoso dentro do governo. Uma coisa criminosa, né? Quer dizer, mudaram regras, mudaram decretos, mudaram normativas dentro do INSS que permitiram que essa organização atuasse da forma que atuou. E na medida que a gente foi investigando isso, a gente foi avançando nessa investigação, os bolsonaristas que imaginavam que essa comissão ia ser um novo espaço para fazer o que eles fizeram na época do Mensalão ou da Lava Jato, eles se deram conta que não vai acontecer, né? Não vai acontecer por quê? Porque as provas mostram que esse esquema foi montado durante o governo Bolsonaro. E é esse o trabalho que a gente faz, né? Mostrar que é uma narrativa falsa, mostrar que muitos parlamentares que estão ali nem sabem direito o que estão fazendo ali. E eu acho que a gente tem conseguido ter bastante êxito, né? E pelo menos neutralizar essa narrativa e conseguir fazer com que as pessoas, né, possam entender melhor tudo o que aconteceu lá no INSS. E é importante para criar um parâmetro, né, do que deve ser esse tipo de comportamento que fique esclarecido para a sociedade, né? Agora nós teremos outros desdobramentos aí da CPI da segurança pública e tal, e a coisa não pode virar bandalheira, né? A gente já viu isso lá no Covid, viu em outros momentos, não pode virar bandalheira. Deputado, e aí, nos últimos dias, né, eu recebi inclusive aqui o senador Paim na semana passada, e ele falava que na sexta-feira vocês teriam um encontro e tal, para as definições, e que de lá sairia um consenso onde as definições que estariam tomadas seriam apoiadas pelas duas possíveis candidaturas, né? Ou seja, a renovação dele ou o seu ingresso como um nome ao Senado pelo PT. No fim, ficou definido o seu nome.
como é que o senhor encara essa missão, né? O pessoal aqui o tempo inteiro me alerta, não, o Pimenta é pré-candidato. Eu digo, ele não pode se colocar como candidato ainda. Eu posso, né? Eu posso, não só posso, como digo, o Pimenta vai ser o candidato ao Senado, eu mesmo vou votar no Paulo Pimenta, eu voto no Rio Grande do Sul, aquela coisa toda, eu posso, né? Mas Senado Federal vem aí pela frente, e num momento em que o Rio Grande do Sul teve a sua atuação como o principal nome destacado pelo presidente Lula para reconstruir o Estado, isso não pode ser nunca esquecido, né? Depois o senhor sai desse primeiro momento que era o mais urgente, o Maneco assume ali e tal, mas o senhor foi o rosto do governo federal quando o governo estadual deu de costas para o Rio Grande do Sul, quando a extrema-direita só fez criar cenários de esvaziamento político, de uma tragédia, né? E depois também com a sua atuação parlamentar que tem sido muito aguerrida, né, e que tem representado muito claramente um enfrentamento ao fascismo no Brasil. Como é que o senhor vê esse momento que traz um desafio enorme aí, deputado? Nós tivemos ontem, Thiago, o encontro estadual, né, do PT no Rio Grande do Sul. E esse encontro ele apresentou, né, duas pré-candidaturas. Uma pré-candidatura a governador, que é a candidatura, né, o nome do Edgar Preto, que foi nosso candidato a governador na outra eleição. E é importante frisar sempre, né, que nós temos uma mesa que envolve vários partidos, o PSB, o PDT, o PSOL, o PV, né, o PCdoB, e nós estamos trabalhando no sentido de chegar a um nome de entendimento para ter um único candidato a governador dessa frente. Uhum. Então, assim como outros partidos já indicaram nomes para compor essa chapa, ontem o nome que nós vamos apresentar na mesa da negociação é o nome do Edgar Preto. E também, né, ontem, foi oficialmente anunciado, né, que o senador Paulo Paim não vai mais ser candidato. O senador já é parlamentar, vai fechar 40 anos como parlamentar. É um tempo. Né? É uma pessoa que tem uma trajetória, que tem uma história. E todos nós temos um enorme respeito pelo trabalho do Paim. E nessa transição, então, o meu nome foi indicado como pré-candidato para assumir esse legado e essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do senador Paulo Paim. Só isso, Thiago, já é uma enorme responsabilidade. Né? Mas eu brinco às vezes com o Paulo Paim, porque Paulo Paim, Paulo Pimenta, PP, né? É verdade, mantém. Já estava escrito nas estrelas, né? Essa sucessão. Boa. Não precisa nem mudar o bordado da camisa. Né? Então eu brinco muito com eles sobre isso. E olha como é que são as coisas, Tiago. Ontem peguei o avião para voltar para Brasília. Quem é que senta do meu lado? Paulo Paim. Então, não pode ser. Então, ele vim sentado do lado do senador Paulo Paim, conversando com ele. Né? E a eleição do Senado é uma eleição muito difícil e é uma eleição chave para o Brasil. Boa parte do futuro da democracia, da estabilidade institucional do país, passa por essa eleição para o Senado. O presidente Lula tem dito isso sempre, né? E, na opinião dele, a eleição mais importante é a eleição do Senado. Então, eu vou, né, ser, né, o nome que o PT vai apresentar. Nós vamos trabalhar numa composição. O PSOL, nesse momento, está apresentando, inclusive, o nome da Manuela. A Manuela vai ser filiada do PSOL daqui a uns dias. Mas essa composição da chapa ainda está sendo debatida. Né? O que eu quero é trabalhar muito, né? Provavelmente o Eduardo Lento, né? O Eduardo Lento vai ser candidato também a senador. Tem os candidatos da extrema-direita. E nós não podemos permitir que o Rio Grande do Sul cometa erros como cometeu em outras oportunidades. Eu fico pasmo quando me lembro que
que o Rio Grande do Sul escolheu o Mourão de senador e deixou de eleger o Olívio Dutra. Independente da questão partidária, gente. Não, é uma ferida que eu não perdoo o nosso povo gaúcho, viu, deputado? Independente da questão partidária, né? Com todo o respeito que merece um senador eleito pelo povo gaúcho, mas o senador Mourão, se não tiver GPS, ele não sabe nem sair de dentro do aeroporto, Thiago. O exemplo de que ele não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, que ele não torce nem para o Inter nem para o Grêmio, cara, é torcedor do Flamengo, né? Quer dizer, então, né, deve estar faceiro, né? Porque foi campeão da Libertadores, mas isso mostra que não tem qualquer vínculo. Tanto é que o Mourão dizia, não sei se eu vou concorrer por Brasília, por Roraima, por Rondônia, ou pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Rio de Janeiro, ou seja, podia concorrer em qualquer lugar, porque não tinha um vínculo, não tinha vínculo. Ele usou o Rio Grande do Sul como o Carlos está usando Santa Catarina agora, né? Agora nós viramos... O Rio Grande do Sul agora virou barriga de aluguel. Que nem o Santa Catarina agora virou barriga de aluguel. Pariu aquele Jorge Seife na última eleição, que é um absurdo, é uma vergonha, aquele senador está lá na CPMI. E agora quer parir o Carlos Bolsonaro, né? E o Rio Grande do Sul serviu de barriga de aluguel para o Mourão, né? Então agora nós não podemos repetir esse erro aí e vamos trabalhar muito aí para poder garantir, né, esse espaço, e meu nome aí vai estar à disposição para isso, Thiago. O que é mais perigoso hoje em termos de enfrentamento, deputado? O Eduardo Leite tentando construir sempre essa figura untada de centrismo, ou o já estriônico Marcel Van Hatten da vida, que cada vez mais veste a máscara do fascismo? Uma identificação do Van Hatten como esse bolsonarismo, esse fascismo declarado, ou Eduardo Leite, que é um morde... Só a sexta-feira agora, por exemplo, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro de que o Tarcísio tinha que vir para o centro, tinha que se desbolsonarizar, né? Então ele fica assim nesse lugar, meio barro, meio tijolo e tal. O que é mais perigoso para, em termos, é claro, da percepção pública, né, desses candidatos do lado da margem do rio para lá? Ele estava no Rio de Janeiro? Estava no Rio de Janeiro, se reuniu com comerciantes lá no Rio de Janeiro, Associação de Comércio. Difícil é achar ele no Rio Grande do Sul. Ele estava outro dia ele estava no Nordeste fazendo férias essa semana aí com o namorado, com o esposo dele. Ele tem mais férias do que governança, né? Ele tem mais férias do que governança. São Paulo, gosta muito Brasil. De Nova York, Paris. Difícil encontrar ele no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Thiago. O time que quer ser campeão não escolhe adversário. Muito bom. Entendeu? Então, para mim, eu não vou escolher adversário. Para mim, pode vir Eduardo Lento, o outro rapazinho, esse aí o estudante de fascismo aí, né? aspirante de fascismo, né? Então não vamos escolher adversário, vamos fazer uma campanha. Eu sou do PT, você sabe disso, mas eu vou fazer uma campanha para ser um senador de todo o Rio Grande do Sul. É isso que eu quero ser. Eu acho que o Rio Grande do Sul precisa ter um senador que tenha disposição, perfil de tratar dos temas do nosso estado, e eu quero ocupar esse espaço. E a gente vai ter muitas oportunidades aí para poder conversar sobre isso aí no próximo período, Thiago.